Olá pessoal, hoje aqui no Advogado Explica queremos falar um assunto extremamente importante e que faz parte da realidade de milhões de brasileiros, que é a depressão. A depressão do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da lei. E há duas áreas do direito que têm a maior incidência de pessoas que têm depressão. Primeiro, direito do trabalho. Segundo, direito previdenciário. Então são esses dois tópicos que nós vamos falar em dois vídeos. O primeiro de hoje nós vamos falar sobre a depressão na justiça do trabalho. Mas eu queria dizer que há muitas pessoas que ainda compreendem a depressão de forma equivocada, de forma preconceituosa, discriminatória e de forma ignorante, não conhecendo a relevância, a importância desse tema que tem uma repercussão na saúde da pessoa muito importante e que acaba envolvendo familiares, envolve muita gente, a pessoa que sofre de depressão. As pessoas têm uma ideia errada sobre depressão. Alguns dizem assim, a pessoa que tem depressão ou está passando pela depressão, diz, essa pessoa só pensa em coisa ruim, né? Essa pessoa costuma ter de vez em quando um chilique. Então, depressão é coisa de gente fraca. Esses dias atrás, uma pessoa disse para mim assim, Marcos, no meu tempo de infância, depressão se curava com um par de chinelos. É muito triste ouvir isso, porque depressão, na verdade, é doença. É doença como qualquer uma outra doença que existe, só que depressão não se vê, não é verdade? Então, veja, Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde diz que depressão é doença. A justiça brasileira, a jurisprudência brasileira diz que depressão é doença. Infelizmente, a depressão ela é o mal do século XXI. Mas eu quero dizer a você que eu não sou médico. Então, sobre esse assunto, sobre a depressão, suas causas, seus tratamentos, há profissionais, há médicos e psicólogos. Nós vamos falar aqui, evidentemente, sobre a depressão do ponto de vista da justiça. Então, hoje, no primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a depressão e a justiça do trabalho. Então, primeiro ponto. Quando é que a empresa responde por danos morais ou materiais quando o empregado tem depressão? Quando que a empresa responde? E no segundo ponto é quando a empresa não responde, quando o funcionário é acometido dessa doença, depressão. Então vamos lá. Quando é que a empresa responde? A empresa ela responde quando o ambiente de trabalho ele é nocivo, quando o ambiente de trabalho, como dizem os jovens, é tóxico. Então veja, ela responde. E como que caracteriza esse aspecto, então, quando a empresa responde pela depressão do seu funcionário? Veja só, quando o ambiente de trabalho ele é constituído de um ambiente ruim, de um ambiente nocivo, onde os subordinados são tratados de forma ridicularizada, são tratados pelos seus superiores com gritos, com uma cobrança excessiva, com uma cobrança exagerada, com humilhação, com ridicularização, às vezes, na frente dos próprios colegas, com desprezo, com chacotas, piadas, e muitas vezes com ameaças constantes de desemprego, com palavras assim, que a pessoa, o empregado, ele é incapaz de exercer aquilo, ele é ignorante, ele não faz as coisas certas. Quando esses fatos, eles se repetem por meses, esses fatos eles repetem-se por anos. E veja, e o que acontece muitas vezes na experiência prática é que os sócios, às vezes o próprio dono da empresa, só vai saber que havia esse ambiente de assédio moral só quando receber ação. Aí ele vai saber que os seus subordinados, os seus funcionários, agiram de forma errada em relação a outros funcionários ou aquele funcionário que sofreu de depressão. Mas isso não será motivo também de eximir-se da responsabilidade quanto aos danos morais, quanto aos danos materiais. Agora, quanto ao valor, como a gente quantifica isso? Como que a Justiça do Trabalho vê a questão da indenização?
Veja, a indenização pode ser por danos morais e danos materiais. Os danos morais é o valor que o juízo arbitra, o próprio juízo. O funcionário ele não pode chegar lá e falar que quer 10 mil, 20, 50, 100 mil. Esse valor é arbitrado pelo juízo, baseado na capacidade da empresa e no grau do dano gerado pela empresa no funcionário. Quer dizer, se a depressão desse funcionário é leve, média ou gravíssima. Então aí o juízo ele vai arbitrar um valor de danos morais. Mas além dos danos morais, há também os danos materiais. Os danos materiais é aquilo que o empregado gastou, né, para cuidar da sua saúde, como por exemplo, remédios, né, consultas médicas, consultas com psicólogo, né, a terapia que ele obviamente terá que fazer, internações hospitalares, se houver. Veja só, todas essas despesas, elas constituem danos materiais. Então, além dos danos morais, os danos materiais também a empresa deve ressarcir. Agora, quando é que a empresa ela não responde pelos danos materiais, pelos danos morais, quando ela não responde pela doença chamada depressão do seu funcionário? Quando a depressão acomete um funcionário, ela não tem só a causa no ambiente de trabalho, ou não é desencadeada pelo ambiente de trabalho. Às vezes no próprio ambiente familiar, por uma questão genética, ou por um fato doloroso, por um trauma que ocorreu na sua vida, ele passa a ter depressão. Então a depressão nesse caso não tem relação com o trabalho, mas tem relação com causas externas. Não houve ali o nexo causal, quer dizer, não houve a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Então, o nexo causal é essa relação do agente que provoca o dano, que há esse vínculo, esse nexo. Nesse caso, a empresa não responde. É uma empresa que cumpre a lei, que respeita seus funcionários, que há um bom recursos humanos ali trabalhando na empresa. Portanto, essa empresa, obviamente, que não vai responder pelos danos morais e materiais ocasionados pela depressão. Tá certo? Esse funcionário, ele terá que recorrer, né, se for incapacitante a doença, a depressão, ele vai ter que se socorrer na Previdência Social. Ele vai ter que buscar benefícios, o auxílio-doença, né, na Previdência Social e não em relação à empresa. E sobre a Previdência Social será o nosso próximo vídeo. Por hoje é só. E eu queria aqui desejar para você muita paz, muita esperança, a presença de Deus na sua vida, na sua família, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, tempos que às vezes agrava a vida de uma pessoa que está passando por depressão. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, faça o seu registro, clique aí no sininho. Se você acha importante para um amigo seu que esclareceu e pode ser relevante para ele, compartilhe. Por hoje é só. Obrigado.